Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta live que abordará o tema Gestão de Ativos e Carteiras no contexto do RPPS. Este foi um dos assuntos mais solicitados por vocês e é importante destacar que em uma live de apenas uma hora nós não conseguiremos esgotar o assunto, mas teremos uma noção melhor da aplicação e da importância desse tema na gestão dos recursos previdenciários. Feita a apresentação, vamos lá para a tela do meu computador para que todos possamos acompanhar. Pronto, estamos aqui na tela do meu computador para acompanhar o tema Gestão de Carteiras para RPPS, Princípios e Práticas. Então, quando falamos sobre gestão de carteiras para RPPS, é fundamental destacar as melhores práticas que asseguram tanto a segurança quanto a rentabilidade dos ativos. Essas práticas incluem a diversificação adequada dos investimentos, a alocação estratégica dos recursos em diferentes classes de ativos e também a constante revisão das políticas de investimentos conforme as mudanças do mercado. Uma gestão eficiente de carteiras ela é importante para garantir que os recursos previdenciários sejam protegidos e que se obtenha o melhor retorno possível dentro de um nível de risco aceitável. Esse equilíbrio entre segurança e rentabilidade é o que sustenta a viabilidade no longo prazo dos RPPS. Quando as carteiras são geridas com base em princípios sólidos, os regimes previdenciários têm maior chance de se manter sustentáveis, garantindo que as obrigações futuras sejam cumpridas. Assim, a importância de uma gestão eficiente se reflete diretamente na saúde financeira dos RPPS. Ela permite que os regimes atinjam seus objetivos de forma segura, minimizando os riscos desnecessários e assegurando que os participantes recebam os benefícios esperados no futuro. E quando nós falamos de participantes, nós estamos nos referindo aos servidores e aos seus dependentes. A gestão de carteiras ela é fundamental para garantir a sustentabilidade, como nós afirmamos anteriormente. Então, ao gerenciar os recursos de maneira eficiente, é possível manter o equilíbrio entre segurança e rentabilidade, assegurando que os ativos sejam protegidos e cresçam de maneira estável. Então, uma boa gestão é fundamental para evitar perdas significativas e também para garantir que o patrimônio previdenciário seja preservado, permitindo o pagamento dos benefícios futuros de forma segura. Através de uma alocação estratégica e diversificada, os gestores conseguem minimizar os riscos e maximizar os retornos, sempre em conformidade com as diretrizes regulatórias. Isso assegura que os RPPS tenham recursos suficientes para honrar suas obrigações de longo prazo, evitando déficits e promovendo o equilíbrio financeiro e atuarial. Assim, a gestão eficiente de carteiras não apenas protege os recursos, mas também contribui diretamente para a sustentabilidade de todo o sistema previdenciário, garantindo o futuro dos beneficiários e a solidez dos regimes. Os RPPS, eles são sistemas criados para garantir a aposentadoria e outros benefícios aos servidores públicos de estados, municípios e da União, né? Então, diferentemente do regime geral, o RPPS é estruturado pelas próprias entidades públicas para seus servidores e dependentes. A relevância desse regime no contexto de previdência social no Brasil é enorme, pois representa uma parte significativa da força de trabalho e também a sua sustentabilidade afeta diretamente as finanças públicas. Com a crescente pressão demográfica e econômica, a necessidade de uma gestão eficiente dos ativos dos RPPS é essencial para garantir que os recursos previdenciários sejam suficientes para cobrir os benefícios futuros. Essa gestão envolve a alocação estratégica dos ativos, a diversificação dos investimentos e a mitigação de riscos, sempre com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Uma gestão eficiente é, portanto, a base
para assegurar que os RPPS se mantenham sustentáveis a longo prazo, protegendo tanto os interesses dos servidores quanto a saúde fiscal dos entes federativos. Isso é importante ter em mente. A gestão de carteira refere-se ao processo de administrar um conjunto de ativos financeiros com o objetivo de alcançar o melhor equilíbrio possível entre o risco e o retorno. No contexto dos regimes próprios de previdência, essa gestão é ainda mais crítica, pois estamos lidando com recursos destinados ao pagamento de benefícios previdenciários a longo prazo, o que requer uma administração cuidadosa e estratégica. A gestão de carteiras envolve não apenas a seleção de investimentos, sejam eles de renda fixa, renda variável, imóveis e outros ativos, mas também a sua constante revisão e ajuste. Essa dinâmica permite que as carteiras dos regimes próprios se mantenham adequadas às mudanças do mercado e também às necessidades desse regime de previdência. A relevância disso está diretamente relacionada à segurança dos recursos previdenciários e à capacidade de gerar rentabilidade suficiente para cobrir as obrigações futuras do fundo. Um dos pilares mais importantes da gestão de carteiras é a diversificação. A ideia aqui é simples: não colocar todos os ovos em uma única cesta. A diversificação permite que os recursos sejam distribuídos entre diferentes tipos de ativos e setores, de forma que a volatilidade de um investimento não comprometa todo o patrimônio do RPPS. Isso minimiza os riscos de perdas significativas e, ao mesmo tempo, preserva o potencial de retorno. Além disso, o grande desafio na gestão de carteiras é balanceamento entre risco e retorno. No RPPS é fundamental que o retorno financeiro seja suficiente para manter o fundo solvente e sustentável no longo prazo. Contudo, isso precisa ser feito dentro de um nível de risco aceitável, sem expor o patrimônio a perdas excessivas. O objetivo é garantir que o fundo cresça de maneira sustentável e estável, protegendo o patrimônio ao mesmo tempo em que se busca um retorno adequado. A gestão de carteiras é um processo de garantir que os ativos previdenciários sejam administrados de forma eficiente e prudente, de forma a garantir, assegurar a segurança e a sustentabilidade dos RPPS, protegendo os recursos e garantindo que o fundo tenha capacidade de honrar com as suas obrigações com os servidores e seus dependentes. Agora vamos abordar os princípios fundamentais que guiam a gestão de carteiras, começando pela alocação estratégica dos ativos, que é um processo de distribuir os recursos entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, renda variável, imóveis, dentre outros ativos permitidos aos RPPS. Essa distribuição é essencial para ajustar a carteira às metas de longo prazo dos RPPS, garantindo que o patrimônio cresça de forma sustentável. Por exemplo, em momentos de maior incerteza econômica, uma estratégia pode ser aumentar a alocação em ativos de renda fixa, que são mais seguros, enquanto em períodos de maior otimismo, uma maior exposição em renda variável pode ser considerada para capturar os melhores retornos. Um segundo princípio central é a diversificação, que funciona como uma forma de proteger o fundo contra flutuações extremas de um único ativo ou setor. Então imagine uma carteira que está concentrada apenas em ações de um único setor, como o de tecnologia, por exemplo. Se esse setor for impactado negativamente por uma crise, o fundo poderá sofrer perdas consideráveis. Por outro lado, se essa carteira estiver diversificada em ativos de outros setores, como energia ou imóveis, o impacto de um setor específico será reduzido. Assim, a diversificação minimiza riscos, diluindo os impactos de eventos adversos sobre o total dos investimentos. Por fim, temos o balanceamento entre risco e retorno. Todo investimento envolve um certo nível de risco.
O grande desafio da gestão de carteiras é encontrar o equilíbrio ideal entre aceitar riscos e buscar retornos. Um exemplo prático é a decisão de aumentar a exposição em ações para melhorar o retorno da carteira, mas sem comprometer a segurança do fundo. Em um RPPS, essa decisão precisa ser ainda mais cuidadosa, pois estamos lidando com recursos destinados a garantir os benefícios futuros dos servidores. A estratégia deve ser maximizar o retorno sempre dentro de um nível de risco aceitável e que seja compatível com a realidade financeira do fundo. Esses princípios de alocação estratégica, diversificação, balanceamento entre risco e retorno, eles são o alicerce de uma gestão de carteiras eficiente e eles permitem que os gestores façam escolhas inteligentes, protegendo o patrimônio do fundo, ao mesmo tempo que busca melhorar o retorno e que busca as melhores oportunidades de retorno para garantir a sustentabilidade a longo prazo dos RPPS. Vamos dar sequência agora abordando a importância da política de investimentos. Como sabemos, a política de investimentos é um documento fundamental que define as diretrizes e limites para a gestão da carteira dos RPPS. Ela estabelece um conjunto de normas, parâmetros e objetivos que devem ser seguidos pelos gestores ao administrar os recursos do fundo. Esse documento é elaborado com base na legislação vigente e deve estar alinhado às necessidades e particularidades de cada RPPS. A importância da política de investimentos reside no fato de que ela orienta todas as decisões de alocação de recursos, estabelecendo quais os ativos podem ser adquiridos, quais níveis de risco são aceitáveis e como os retornos devem ser balanceados ao longo do tempo. Para o RPPS, esse equilíbrio é importante, pois o objetivo não é apenas buscar a maior rentabilidade possível, mas garantir a segurança dos recursos a longo prazo, de forma que sejam suficientes para cobrir as obrigações futuras com aposentados e pensionistas. Além disso, a política de investimentos deve estar em conformidade com a legislação em vigor, como as diretrizes do Conselho Monetário Nacional e da Secretaria de Previdência, que determinam os limites para cada tipo de investimento. Esses limites são desenhados para proteger o fundo contra a exposição excessiva a determinados riscos, como os relacionados a ativos de maior volatilidade e aqueles de baixa liquidez. Outro ponto central na política de investimentos é que ela reflete os objetivos específicos do RPPS. Cada regime possui características únicas, como a quantidade de participantes, o fluxo de caixa e o horizonte temporal para o pagamento de benefícios. Com base nestes fatores, a política define as metas de retorno, o perfil de risco e as estratégias para a diversificação. Isso garante que a gestão de carteiras esteja alinhada com a realidade e os objetivos do fundo, proporcionando uma governança transparente e responsável. A política de investimentos também tem um papel importante na prestação de contas e no monitoramento. Ela serve como uma referência para que os conselheiros, gestores e demais envolvidos possam avaliar se a gestão dos ativos está sendo feita de acordo com as diretrizes estabelecidas. Isso promove um controle mais rigoroso sobre as decisões de investimentos e aumenta a segurança jurídica e financeira do RPPS. A política de investimentos é o alicerce da gestão de carteiras dos RPPS, garantindo que os recursos sejam administrados de forma prudente e em conformidade com as exigências legais e sempre com foco na proteção e na sustentabilidade a longo prazo. Passamos agora a um outro assunto relevante, que é a estrutura e composição das carteiras. Então, a estrutura e a composição das carteiras de investimento dos RPPs são fundamentais para garantir a segurança e o crescimento dos recursos ao longo do tempo.
através de uma combinação estratégica de diferentes classes de ativos, como renda fixa, renda variável, imóveis, fundos de investimentos, investimentos no exterior, é possível maximizar o retorno esperado ao mesmo tempo em que se controla os riscos. Essa diversificação é essencial para que o RPPS possa honrar suas obrigações previdenciárias de maneira sustentável, protegendo o patrimônio dos beneficiários, ou seja, dos participantes, dos servidores e seus dependentes, e buscando um equilíbrio entre rentabilidade e segurança. A estrutura e a composição das carteiras dos RPPs são compostas por diferentes classes de ativos, cada uma com características específicas de risco e retorno. A legislação impõe limites para cada tipo de ativo, garantindo uma alocação segura e diversificada. Vamos abordar aqui as principais classes de ativos permitidas para os RPPs e a importância de cada uma delas na composição de carteiras, começando por renda fixa. A classe de renda fixa inclui títulos públicos como títulos do Tesouro Nacional, títulos privados como debêntures e certificado de depósito bancário, letra financeira. Esses ativos são considerados de baixo risco, já que oferecem retornos previsíveis e estão diretamente ligados à taxa de juros do mercado. Para os RPPs, a renda fixa é uma parte essencial da carteira, pois garante a preservação do capital e a liquidez necessária para cumprir com as obrigações de curto e médio prazo. Uma ressalva, né? Quando a gente fala em debêntures, os regimes próprios só podem aplicar nesse tipo de ativo através de fundos de investimentos e não diretamente. Então vamos a um exemplo prático. Em tempos de incerteza econômica, né, os gestores dos RPPs podem optar por aumentar a exposição em renda fixa para garantir uma maior segurança e previsibilidade nos retornos. Na sequência, vamos falar de renda variável. A renda variável engloba principalmente ações de empresas listadas em bolsa de valores. Ao contrário da renda fixa, os retornos da renda variável são mais incertos, pois eles dependem do desempenho da empresa e das condições de mercado. Contudo, essa classe de ativos tem potencial para oferecer retornos mais elevados a longo prazo, sendo um componente importante para aumentar a rentabilidade da carteira dos RPPs. E aqui, mais uma vez, temos que frisar: RPPs só pode aplicar em ativos de renda variável através de fundos de investimentos. Então, os RPPs podem investir em ações de empresas sólidas e bem estabelecidas para captar o crescimento de longo prazo do mercado de capitais, equilibrando os riscos através de uma exposição limitada, conforme definido pela política de investimentos e pela Resolução 4963. Um outro tipo de investimento permitido aos RPPs, e na maior parte dos investimentos dos RPPs são conduzidos através desses veículos, são os fundos de investimentos, que podem ser tanto de renda fixa, renda variável, investimento no exterior, fundos multimercados, fundos de investimento em participações, FDICs, e esses fundos reúnem recursos de diversos investidores e aplicam em uma carteira diversificada de ativos. Os fundos de investimentos permitem aos RPPs acessar uma gestão profissional dos ativos com diversificação automática entre vários ativos e setores da economia. Um exemplo aqui: um RPPs pode investir em fundos multimercados que combinam diferentes estratégias de investimentos, proporcionando uma diversificação e maior flexibilidade na alocação dos recursos. Fundos imobiliários. Então, investimentos em fundos imobiliários são permitidos, mas geralmente representam uma pequena parcela da carteira dos RPPs. Os imóveis oferecem estabilidade e proteção contra a inflação, sendo uma opção de longo prazo, com retorno geralmente via aluguéis e a apreciação do valor da propriedade.
Os fundos imobiliários, eles oferecem liquidez, pois permite que o RPPS invista em grandes projetos imobiliários sem a necessidade de adquirir diretamente o imóvel. Então, nestes casos, as cotas adquiridas, elas podem ser revendidas no mercado caso o regime próprio necessite de liquidez. Um RPPS pode investir em fundos imobiliários que sejam voltados para shopping centers ou empreendimentos comerciais, gerando retorno através de aluguéis e também da valorização do imóvel. Aos RPPS é permitido investir em títulos internacionais e fundos no exterior, dentro de limites regulatórios. Esses investimentos oferecem a oportunidade de diversificar ainda mais a carteira e acessar a mercados com diferentes dinâmicas econômicas, mas também podem expor o fundo a riscos cambiais e geopolíticos. Um exemplo é investir em fundos que replicam índices globais, como o S&P 500. Isso permite aos RPPs se expor a economias desenvolvidas e setores como tecnologia, ampliando a diversificação. Vamos seguir com a nossa live agora falando sobre os critérios de seleção de ativos. Os critérios de seleção de ativos desempenham um papel essencial na composição e na gestão eficiente das carteiras dos RPPS. Esses critérios ajudam a garantir que os recursos sejam aplicados de forma a atender às necessidades de longo prazo do regime, maximizando o retorno com níveis aceitáveis de risco. Os principais aspectos a serem considerados na seleção dos ativos incluem: primeiro, a liquidez. A liquidez de um ativo refere-se à facilidade com que ele pode ser convertido em dinheiro sem significativa perda de valor. No contexto dos RPPS, é importante selecionar ativos que ofereçam uma liquidez adequada para garantir que o regime possa atender às suas obrigações de curto prazo, como o pagamento de benefícios, sem a necessidade de vender investimentos de forma precipitada. A rentabilidade. A busca por rentabilidade é um dos principais objetivos na seleção dos ativos. Isso significa escolher investimentos que ofereçam um retorno compatível com as metas do RPPS. No entanto, a rentabilidade deve ser sempre analisada em conjunto com o risco envolvido, assegurando que o fundo não comprometa a segurança em busca de retornos elevados. O prazo é um outro fator. Então, o prazo dos investimentos deve estar alinhado ao horizonte de longo prazo dos RPPS. A seleção de ativos deve considerar tanto as necessidades de curto quanto as de longo prazo, garantindo que o regime tenha uma estratégia de investimentos adequada para garantir retornos no futuro, ao mesmo tempo em que mantenha a liquidez necessária para os compromissos imediatos. E temos também a segurança, que é um critério prioritário na gestão de carteiras dos RPPS. É importante selecionar ativos que ofereçam um baixo risco de perdas e que sejam compatíveis com o perfil conservador do regime. A segurança pode ser garantida através de investimentos em ativos sólidos, como títulos públicos e de empresas de alta credibilidade, minimizando a exposição a investimentos de maior volatilidade. E quando falamos em investimentos de empresas de alta credibilidade, nós falamos em investir em fundos de ações que comprem ativos de empresas de alta credibilidade e com potencial de valorização grande. Então, esses critérios, quando aplicados corretamente, permitem ao RPPS equilibrar risco e retorno, garantindo a proteção dos recursos previdenciários e a sustentabilidade financeira a longo prazo. A alocação de ativos é uma das decisões mais estratégicas na gestão de carteira dos RPPS, pois determina como os recursos serão distribuídos entre as diferentes classes de ativos, como renda fixa, renda variável, imóveis, fundos imobiliários, fundos de investimento em participações, FDICs. A estratégia de alocação deve ser cuidadosamente ajustada para refletir o perfil do RPPS, o cenário econômico e as metas atuariais do regime. Os principais pontos a se considerar na alocação de ativos incluem: primeiro, analisar o perfil do RPPS.
Cada RPPS tem características únicas, como quantidade de beneficiários, fluxo de caixa e horizonte de pagamento de benefícios. Essas variáveis impactam diretamente a estratégia de alocação de ativos. O RPPS, com maiores responsabilidades de curto prazo, podem alocar uma parcela maior de seus recursos em ativos de alta liquidez, enquanto aqueles com obrigações de longo prazo podem adotar uma postura mais arrojada, com maior exposição a ativos de renda variável para buscar uma rentabilidade mais elevada no futuro. Também temos que ficar atento aos cenários macroeconômicos. Os cenários econômicos são importantes serem avaliados. Então, a alocação de ativos também precisa ser ajustada conforme as condições econômicas. Em um cenário de alta volatilidade ou incerteza econômica, é prudente aumentar a alocação em ativos de menor risco, como títulos de renda fixa, públicos ou privados, para garantir a proteção ao patrimônio. Por outro lado, em cenários de crescimento econômico estável, os RPPS podem aproveitar para aumentar a exposição em renda variável, capturando retornos mais elevados. Meta atuarial. As metas atuariais dos RPPS, que são calculadas com base em projeções de obrigações futuras e expectativas de retorno, são fundamentais para orientar a alocação dos ativos. A alocação precisa garantir que o regime tenha rentabilidade suficiente para cobrir suas obrigações a longo prazo, mantendo-se dentro de um nível de risco aceitável. Se as metas atuariais exigem maior rentabilidade, pode ser necessário diversificar em ativos com potencial de crescimento mais elevado, sempre levando em conta a segurança dos recursos. E temos a diversificação e também o balanceamento das carteiras. A estratégia de alocação de ativos deve sempre promover uma diversificação adequada, evitando a concentração de recursos em apenas uma classe de ativos ou setor da economia. Além disso, é importante revisar e rebalancear periodicamente a carteira, ajustando a alocação conforme as condições de mercado. Então, as condições de mercado mudam, né? Nós temos que rebalancear a carteira, ou quando a carteira desvia dos parâmetros definidos na política de investimentos. A alocação de ativos precisa ser flexível o suficiente para responder às mudanças econômicas e também estruturais, mas sempre alinhada ao perfil e às metas de longo prazo do RPPS. Uma alocação estratégica ajustada de forma prudente ajuda a manter o equilíbrio entre risco e retorno, garantindo a sustentabilidade e a solvência do RPPS ao longo dos anos. Um outro aspecto muito importante a se considerar é a identificação e avaliação dos riscos, que são etapas primordiais na gestão de carteira dos RPPS. Elas ajudam a garantir que os recursos previdenciários sejam protegidos contra as possíveis perdas e imprevistos. A seguir, vamos explorar os principais riscos envolvidos e como eles podem impactar na gestão de ativos. O primeiro e principal deles é o risco de mercado. O risco de mercado, como todos sabemos, está relacionado às flutuações nos preços dos ativos financeiros. Isso devido a variações nas condições econômicas, políticas, mudanças no mercado financeiro em geral. O risco de mercado afeta diretamente os ativos de renda variável, como ações, mas também pode impactar títulos de renda fixa, especialmente em cenários de aumento de taxa de juros. Para os RPPS, a identificação dos riscos envolve monitorar constantemente o cenário econômico global e local, ajustando a carteira para mitigar a exposição a ativos voláteis em momentos de crise. Então, exemplo, durante períodos de crise econômica ou recessão, o valor das ações e títulos de renda fixa podem cair, resultando em perdas para a carteira. Temos ainda o risco de crédito. O risco de crédito refere-se à possibilidade de inadimplência por parte dos emissores dos ativos, como empresas, governos. Isso é especialmente relevante para investimentos em títulos de renda fixa privados, como debêntures, CDBs, letra financeira. O risco de crédito
pode ser avaliado por meio de classificação de crédito atribuída por agências especializadas, como a Standard Poor's, Moody's e outras que existem no mercado. Elas indicam a capacidade do emissor a honrar com suas obrigações. Então, um exemplo aqui é se uma empresa emissora de debênture tiver problemas financeiros e não puder pagar o principal ou os juros. O RPPS pode sofrer perdas. Lembrando que os investimentos em debêntures por parte dos RPPS só podem ser realizados através de fundos de investimentos. Então, neste caso, se uma empresa deixar de honrar com seus compromissos, o fundo pode ser afetado e, consequentemente, o RPPS também será afetado. O risco de liquidez é um outro tipo de risco comum no mercado e se refere à possibilidade de que o RPPS não consiga converter um ativo em dinheiro de forma rápida e sem perda significativa de valor. Alguns ativos, como imóveis ou títulos de longo prazo, podem ser difíceis de vender em situações de emergência. Para mitigar esse risco, os RPPS precisam manter uma parcela da carteira em ativos de alta liquidez, que possam ser facilmente convertidos em caixa para atender às obrigações previdenciárias de curto prazo. Então, um exemplo é um fundo imobiliário que pode demorar meses para vender um imóvel, tornando difícil gerar caixa rapidamente para pagar benefícios ou obrigações do RPPS. E, por fim, temos o risco operacional. O risco operacional refere-se à possibilidade de falhas em processos internos, sistemas ou erros humanos que podem comprometer a gestão dos ativos. Esse risco inclui desde erros administrativos até fraudes ou problemas de governança. Para os RPPS, a boa governança, auditorias regulares e controles internos robustos são fundamentais para minimizar esse tipo de risco. Um exemplo aqui é um erro na execução de uma ordem de compra ou venda de cotas de um fundo de investimento que pode levar a perdas financeiras ou até a compra de ativos ou cotas de fundos fora da estratégia definida. A gestão eficiente desses riscos envolve um processo contínuo de identificação, avaliação e mitigação, utilizando ferramentas como diversificação dos investimentos e o constante monitoramento do ambiente econômico e das características dos ativos. A avaliação cuidadosa dos riscos permite que os RPPS não apenas protejam seus ativos, mas também maximizem a segurança e a sustentabilidade dos recursos previdenciários a longo prazo. Bem, falamos dos riscos, agora temos que falar das estratégias de mitigação desses riscos, que são essenciais para proteger os ativos dos RPPS e também para garantir a segurança e a sustentabilidade a longo prazo. As estratégias visam reduzir a exposição a eventos inesperados que possam comprometer a carteira. Então, vamos agora falar das principais estratégias de mitigação de riscos aplicáveis à gestão de carteira dos RPPS. A primeira delas, e essa é universal, é a diversificação. A diversificação é uma das ferramentas mais eficazes para mitigar riscos. Ela consiste em distribuir os investimentos em diferentes classes de ativos, setores econômicos, regiões geográficas e prazos. Ao diversificar, os RPPS reduzem a exposição a flutuações negativas que possam afetar um único ativo ou setor. Por exemplo, um setor da economia sofre uma crise, os ativos alocados em outros setores podem compensar essas perdas. Então, diversificar entre renda fixa e renda variável é um outro exemplo. Imóveis, fundos de investimentos, evitando concentrar os recursos em um único ativo ou setor. Isso dilui o impacto de um evento adverso. Falando em risco de crédito, a avaliação minuciosa da qualidade de crédito dos emissores dos títulos e instrumentos de dívida é fundamental para mitigar os riscos de inadimplência, o risco de crédito. Utilizando relatórios de classificação de risco de agências como Standard Poor's, Moody's, Fitch, os RPPS podem selecionar ativos com sólida capacidade de pagamento. Além disso, a análise financeira detalhada da empresa ou entidade emissora contribui para evitar investimentos em ativos de alto risco.
Então, exemplos práticos. Então, ao investir em CDBs, letra financeira, os RPPs podem optar por emissores com grau de investimento elevado, o que significa escolher instituições com boa avaliação de crédito, minimizando os riscos de inadimplência e protegendo o patrimônio. Da mesma forma, ao selecionar fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de renda fixa crédito privado, os RPPs podem considerar rigorosamente critérios como a qualidade dos ativos subjacentes. Então, no caso dos FDICs, é fundamental avaliar a qualidade dos direitos creditórios que compõem o fundo, como duplicatas e recebíveis. O gestor deve garantir que esses ativos tenham boa liquidez e um histórico de inadimplência controlado. O rate de crédito. Então, tanto para FDICs quanto para fundos de renda fixa crédito privado, é essencial considerar a classificação de risco, ou seja, o rating, atribuída ao fundo ou a ativos que o compõem, priorizando aqueles com grau de investimento, o que reflete uma menor probabilidade de inadimplência. A diversificação. Deve-se aqui optar por fundos que apresentem diversificação adequada de emissores e setores, o que reduz a exposição ao risco de crédito de uma única empresa ou setor específico. Gestão e histórico do fundo. O RPPS também deve avaliar o histórico de desempenho do fundo e a experiência do gestor responsável, garantindo que a estratégia adotada esteja alinhada com os objetivos de segurança e retorno do regime. Esses critérios aplicados tanto a CDB, letra financeira, FDICs e fundos de renda fixa crédito privado garantem que os investimentos sejam feitos de maneira prudente e que estejam alinhados com as diretrizes da política de investimento do RPPS, preservando a segurança do patrimônio previdenciário. Temos também o uso de derivativos para proteção. Os derivativos, como contratos futuros, opções, podem ser usados pelos fundos de investimento onde o RPPS aplica seus recursos, como uma forma de proteção contra as variações adversas nos preços dos ativos. Estas ferramentas funcionam como uma espécie de seguro, garantindo que, em caso de flutuações negativas, o valor dos ativos dentro do fundo, o impacto seja mitigado. É importante ressaltar que o uso de derivativos deve ser feito de forma cautelosa e dentro dos limites impostos pela legislação que regula a aplicação dos RPPS, que só podem investir indiretamente em derivativos através de fundos de investimentos autorizados. Um exemplo aqui é se o RPPS tiver uma posição significativa em fundos de investimentos que aplicam em ações. O gestor do fundo pode utilizar opções de venda puts como estratégia de proteção. Essas opções garantem um preço mínimo de venda das ações dentro do fundo, limitando as perdas caso o valor das ações caia drasticamente. Dessa forma, o RPPS se beneficia da proteção indireta contra a volatilidade de ações, mesmo sem investir diretamente nesses ativos. E um ponto importante é o monitoramento contínuo e também o rebalanceamento da carteira. Então, a avaliação periódica do desempenho dos ativos da carteira e do rebalanceamento regular são fundamentais para garantir a alocação de ativos que ela continue alinhada com a estratégia de mitigação de riscos. Quando os mercados mudam, certos ativos podem ganhar ou perder valor rapidamente, exigindo ajustes para manter o equilíbrio ideal entre risco e retorno. Então, por exemplo, se a exposição a fundos de ações se valoriza e excede o limite de alocação previsto pela política de investimentos, o RPPS pode rebalancear a carteira, resgatando parte das cotas desses fundos e redirecionando os recursos para a renda fixa, diminuindo assim o risco global da carteira. A gestão ativa de liquidez. Então, a manutenção de uma parte da carteira em ativos líquidos é fundamental para minimizar os riscos de liquidez. Garantir que o RPPS tenha acesso rápido aos recursos sem a necessidade de vender ativos em condições desfavoráveis é uma medida importante, fundamental para evitar pressões financeiras em momentos de crise.
Então aqui nós temos um exemplo: manter uma parte significativa da carteira em títulos públicos ou fundos de investimentos de alta liquidez, que possam ser resgatados rapidamente e convertidos em dinheiro. Isso permite que o RPPS cumpra com as suas obrigações previdenciárias mesmo em períodos de mercado adverso. Governança e controle interno é um outro fator que deve ser considerado. Estabelecer boas práticas de governança e controle interno é fundamental para minimizar o risco operacional, e isso inclui a criação de processos de auditoria, a segregação de funções na tomada de decisões e a implementação de sistemas eficazes de monitoramento de riscos. Um sistema de governança robusta minimiza o risco de fraudes, erros humanos e falhas operacionais que possam comprometer a gestão de ativos. Então, realizar auditorias periódicas e manter um comitê de investimento responsável pela supervisão das operações assegura que as diretrizes da política de investimento sejam cumpridas e que os riscos sejam monitorados adequadamente. Então, essas estratégias de mitigação são essenciais para uma gestão de riscos eficiente e prudente nos RPPS. Elas ajudam a proteger o patrimônio previdenciário e garantir a segurança financeira a longo prazo e também minimizar os impactos de eventos adversos que possam comprometer a sustentabilidade dos RPPS. Vamos agora abordar a importância do acompanhamento e monitoramento da carteira de investimentos. Então, o monitoramento contínuo dos ativos é uma estratégia importante na gestão das carteiras dos RPPS. Elas garantem que as decisões tomadas em relação aos investimentos estejam sempre alinhadas com as diretrizes da política de investimentos e que o desempenho dos ativos esteja de acordo com as expectativas de retorno e risco. Então, o primeiro ponto a destacar é o acompanhamento da performance dos ativos. O monitoramento regular permite avaliar o desempenho dos diferentes ativos da carteira, como fundos de investimentos, CDBs, FDICs e títulos de renda fixa. Isso inclui verificar se os ativos estão gerando os retornos esperados e se continuam a cumprir suas funções dentro da estratégia de alocação de ativos. Por exemplo, se um fundo de investimentos em renda variável apresentar resultados abaixo da expectativa, o gestor pode decidir reduzir sua exposição a ele ou buscar alternativas que ofereçam melhor performance. Temos também que verificar a aderência à política de investimentos. O monitoramento também garante que a gestão dos ativos esteja em conformidade com as diretrizes da política de investimentos do RPPS, que define limites de alocação, tipos de ativos permitidos e níveis de riscos aceitáveis. Se houver desvios significativos em relação ao que foi estabelecido, por exemplo, uma exposição excessiva a ativos de maior risco ou de falta de liquidez, a gestão pode realizar o rebalanceamento para alinhar novamente a carteira à política. Temos também um outro componente importante que é a análise de cenário e ajustes. Então, as condições econômicas e de mercado mudam constantemente. E o monitoramento contínuo permite identificar mudanças e fazer os ajustes necessários na composição da carteira. E em um cenário de alta inflação, por exemplo, o RPPS pode decidir ajustar a alocação dos ativos que ofereçam maior proteção contra a inflação, como, por exemplo, títulos indexados a índice de preços. O risco e a solvência. Então, além da performance, o monitoramento contínuo é essencial para avaliar os riscos associados aos ativos. Então, se houver um emissor de CDB ou um fundo de crédito privado que tenha sua nota de crédito rebaixada, por exemplo, pode ser necessário reduzir a exposição a esse ativo para proteger o patrimônio. Além disso, o acompanhamento regular garante que o RPPS mantenha a solvência necessária para cumprir com as suas obrigações futuras, ajustando a carteira quando necessário para garantir um retorno adequado ao longo do tempo.
Um outro ponto também relevante é a frequência de relatórios sobre a performance dos ativos e a sua adequação à política de investimentos. Isso é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos. Esses relatórios são utilizados pelos conselhos e gestores para tomar decisões informadas e manter os órgãos de controle e beneficiários atualizados sobre a situação financeira do regime. Então, o monitoramento contínuo assegura que o RPPS possa adaptar as suas carteiras de forma dinâmica, mantendo o equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Essa prática contribui diretamente para a sustentabilidade do regime, assegurando que os recursos estejam sempre alinhados com as metas de longo prazo e também protegidos contra possíveis riscos ou perdas inesperadas. Então chegamos agora à avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma etapa fundamental na gestão das carteiras dos RPPS, pois ela permite verificar se os investimentos estão gerando os retornos esperados e se a estratégia adotada está alinhada com os objetivos de longo prazo do RPPS. Essa prática garante que os gestores possam monitorar a performance dos ativos, identificar possíveis desvios e fazer ajustes necessários para manter a carteira dentro dos parâmetros definidos na política de investimentos. Ferramentas como o índice de referência, os benchmarks e a comparação com outros fundos similares são amplamente utilizadas para assegurar o desempenho dos investimentos, que eles estejam em linha, com as metas de rentabilidade e também com os riscos estabelecidos para o RPPS. Vamos ver na sequência quais são esses critérios e como eles podem ser utilizados. Como adiantado na introdução, a avaliação de desempenho é uma etapa essencial na gestão de carteira dos RPPS, pois ela permite verificar se os investimentos estão atingindo os objetivos estabelecidos pela política de investimentos, respeitando o equilíbrio entre risco e retorno. Existem várias formas de realizar essa avaliação, com destaque para o uso de índices de referência e o benchmarking. Vamos ver quais são esses métodos. Primeiro, o índice de referência, ou benchmarks. Um dos principais métodos para avaliar o desempenho da carteira é compará-la a índices de referências ou benchmarks. Esses índices servem como base de comparação para verificar se a carteira está superando ou ficando aquém das expectativas do mercado. Os benchmarks devem ser escolhidos de acordo com o tipo de investimento que compõe a carteira. Alguns exemplos são o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, para avaliar a performance de investimentos de renda fixa, fundos referenciados DI, fundo de crédito privado. Ele é um dos principais benchmarks utilizados pelo mercado. O Ibovespa é usado como referência para carteiras ou fundos com exposição a ações na Bolsa de Valores do Brasil. E temos o índice de referência Ambima, o IMAB, o IMA Geral, utilizados para fundos de renda fixa com diferentes prazos e indexações, como, por exemplo, títulos públicos indexados à inflação. Um exemplo prático aqui é uma carteira de RPPS que tenha apresentado um retorno de 6% ao ano e o CDI no mesmo período foi de 5%. A carteira superou o benchmark, indicando uma boa performance. O benchmark envolve comparar o desempenho da carteira com portfólios ou fundos semelhantes. Isso ajuda a verificar como a carteira está se saindo em relação a outras estratégias de investimentos no mercado. Para os RPPS, isso inclui a comparação com outros regimes de previdência que tenham perfis de investimentos semelhantes, possibilitando uma análise mais ampla de resultados e estratégias. Então, um exemplo aqui seria um RPPS que compara o desempenho de sua carteira com o de outro RPPS que adote uma estratégia de diversificação similar, medindo qual obteve melhores retornos ajustados ao risco. Uma outra avaliação importante é a avaliação risco-retorno.
O índice de Sharpe é uma métrica amplamente utilizada para avaliar o desempenho ajustado ao risco. Ele mede o retorno da carteira em relação ao risco assumido, permitindo que os gestores saibam se estão sendo bem recompensados pelo risco que estão correndo. O índice de Sharpe mais alto indica que o fundo está obtendo um retorno maior em comparação com o risco que está assumindo. Por exemplo, se dois fundos têm retornos semelhantes, mas um possui um índice de Sharpe maior, isso significa que esse fundo está oferecendo uma rentabilidade, ou seja, um retorno muito maior ajustado ao risco. Um exemplo prático seriam dois fundos que têm retornos semelhantes, mas um possui um índice de Sharpe maior, e isso significa que esse fundo está oferecendo um melhor retorno ajustado ao risco. Rendimento absoluto e rendimento relativo. Então, além de comparar benchmarks, é importante avaliar o rendimento absoluto da carteira, que é o retorno bruto gerado pelos investimentos. O retorno relativo é a comparação desse retorno com os benchmarks para verificar se a carteira está performando acima ou abaixo do esperado em termos de rentabilidade e risco. Então, por exemplo, se a carteira de um RPPS tem rendimentos absolutos de 8% em um ano, mas o benchmark foi de 10%, isso significa que a carteira performou abaixo da média de mercado e pode precisar de ajustes. Uma outra análise que é importante fazer é a análise em relação ao risco sistêmico e risco não sistêmico. Então, utilizamos para avaliar o risco sistêmico ou o risco de mercado global o beta. O beta é uma medida que indica a sensibilidade de um ativo ou de uma carteira em relação ao mercado. Um beta maior que 1 significa que a carteira é mais volátil que o mercado, enquanto um beta menor que 1 indica menor volatilidade. Essa medida é útil para avaliar, como dissemos, a exposição da carteira aos riscos sistêmicos, ou seja, o risco global de mercado, e que afetam todos os ativos sem distinção. Um exemplo prático aqui é se o beta da carteira de ações de um RPPS é de 1,2, isso significa que se o mercado subir 10%, a carteira tende a subir 12%, mas também implica em maior exposição a perdas em um mercado em queda. Acompanhamento da rentabilidade ao longo do tempo é um outro fator importante. A avaliação de desempenho não deve ser um processo único. O desempenho da carteira deve ser monitorado periodicamente para garantir que ela esteja alinhada com os objetivos de longo prazo do RPPS. Isso inclui acompanhar a rentabilidade mensal, trimestral e anual, além de compará-la com as metas estabelecidas na política de investimentos. Então, a avaliação de desempenho combina o uso de benchmarks, análise de risco-retorno e comparações com outras carteiras similares. Isso permite que os gestores tomem decisões informadas e façam ajustes quando necessário, garantindo que o RPPS alcance os seus objetivos financeiros, preservando o patrimônio e buscando, principalmente, retornos consistentes dentro de um nível de risco aceitável. E chegamos ao rebalanceamento de carteiras. O rebalanceamento de carteira é uma prática fundamental que visa garantir que a alocação de ativos permaneça alinhada com as diretrizes estabelecidas na política de investimentos. À medida que os diferentes ativos da carteira apresentam um desempenho desiguais ao longo do tempo, a distribuição original pode se desviar dos limites desejados. Esse processo de ajuste é necessário para restaurar o equilíbrio entre risco e retorno, assegurando que a estratégia de investimento continue a atender aos objetivos de longo prazo do RPPS. Então, o rebalanceamento refere-se ao processo de ajuste da alocação de ativos de uma carteira para mantê-la alinhada com a estratégia original, conforme estabelecido pela política de investimentos. Com o passar do tempo e o desempenho desigual em classes de ativos, como renda fixa e renda variável, pode fazer com que a alocação da carteira se desvie dos limites desejados.
O rebalanceamento ajuda a corrigir esses desvios e a garantir que o perfil de risco-retorno continue adequado. Agora, a pergunta que não quer calar: quando deve ser feito esse rebalanceamento? Então, o primeiro ponto é estabelecer a periodicidade. O rebalanceamento pode ser feito regularmente, como a cada trimestre, a cada semestre ou anualmente. E essa abordagem ajuda a manter a disciplina e permite ajustes periódicos, independentes das condições de mercado. Desvios significativos na alocação é um ponto a ser observado. Além da periodicidade, o rebalanceamento deve ser realizado quando a alocação de um ativo específico se desvia significativamente dos limites estabelecidos na política de investimento. Por exemplo, se o limite de exposição à renda variável for de 20% e, devido à valorização das cotas do fundo de investimentos, essa participação for para 30%, é necessário ajustar a carteira para reduzir a exposição e retornar aos níveis definidos na política. As mudanças nas condições de mercado é um outro fator. Então, em momentos de alta volatilidade ou mudanças econômicas importantes, como variações significativas nas taxas de juros, crises globais, pode ser necessário um rebalanceamento para ajustar a carteira à nova realidade do mercado, protegendo o patrimônio ou aproveitando novas oportunidades. Então, como deve ser feito o rebalanceamento? Primeiro ponto: venda de ativos sobrevalorizados. O rebalanceamento pode envolver a venda de ativos que se valorizaram excessivamente, como fundos de ações que ultrapassam o limite de exposição da carteira. Isso ajuda a realocar esses ganhos para ativos subvalorizados ou mais estáveis. Compra de ativos subvalorizados. Por outro lado, o rebalanceamento também envolve a compra de ativos que tenham ficado abaixo do seu limite de alocação devido a uma desvalorização. Por exemplo, se os títulos de renda fixa perdem participação na carteira, o gestor pode aumentar a alocação para equilibrar essa carteira. E mudanças no perfil de risco é um outro ponto. O objetivo do rebalanceamento é garantir que a carteira mantenha o perfil de risco e retorno definidos originalmente. Esse ajuste contínuo ajuda a evitar que a carteira se torne excessivamente conservadora ou arriscada com o tempo. O rebalanceamento ele é uma ferramenta essencial na gestão de carteira dos RPPS, pois mantém a alocação de ativos dentro dos limites desejados e permite que a estratégia de longo prazo seja seguida de maneira disciplinada. Ao realizar rebalanceamentos periódicos ou quando há desvios significativos, os gestores podem garantir que a carteira permaneça alinhada com os objetivos de rentabilidade e segurança estabelecidos na política de investimentos, promovendo assim a sustentabilidade do regime no longo prazo. Na gestão de carteiras do RPPS, a tomada de decisão é um processo fundamental para garantir que os investimentos estejam alinhados com as metas de longo prazo e que os riscos sejam controlados de maneira eficiente. Para que essas decisões sejam eficazes, é fundamental que sejam baseadas em dados concretos e cenários econômicos atualizados, permitindo uma gestão mais precisa e segura dos ativos. Então, a importância das decisões baseadas em dados. Qual é essa importância? Então, a análise de desempenho, decisões informadas exigem uma análise detalhada da performance dos ativos. Dados históricos, projeções de retorno, volatilidade ajudam os gestores a determinar se a carteira está performando conforme o esperado e se ajustes são necessários. Um outro ponto importante é o monitoramento dos riscos. Então, o uso de dados atualizados sobre riscos, como variações de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, é essencial para evitar perdas inesperadas. E a partir desses dados, o gestor pode tomar decisões para ajustar a carteira, reduzir a exposição a ativos arriscados ou aproveitar oportunidades mais seguras.
O uso de indicadores econômicos é um outro fator a ser avaliado. Então, os dados como taxa de juros, inflação, câmbio e crescimento econômico são fundamentais para ajustar as decisões de investimentos. Por exemplo, em um cenário de aumento de juros, o gestor pode optar por aumentar a alocação em ativos de renda fixa, que tendem a oferecer retornos mais atrativos nessas condições. Cenários econômicos atualizados também é um outro fator que deve ser considerado. Então, a conjuntura global e local. Então, o ambiente econômico global e local influencia diretamente as decisões de investimentos. Mudanças nas políticas monetárias, crises econômicas, conflitos geopolíticos e variações nas cadeias de suprimentos são fatores que afetam e que precisam ser analisados em tempo real para ajustar as condições dos ativos, garantindo que os RPPs não estejam expostos a riscos indesejados ou que possa aproveitar oportunidades emergentes. Previsão e tendências. A análise de previsões econômicas e tendência de mercado ajuda na projeção de cenários futuros e na antecipação de movimentos do mercado financeiro. Isso permite que as decisões sejam proativas em vez de reativas, colocando o RPPs em uma posição vantajosa para capturar retornos ou se proteger de crises. Então, um exemplo prático aqui seria se o cenário econômico indicar uma possível recessão global com sinais de desaceleração econômica e alta volatilidade nos mercados, o gestor pode decidir reduzir a exposição da carteira a ativos de risco, como ações, e aumentar a alocação em ativos de renda fixa de alta qualidade. Essas decisões baseadas em dados e análise de cenário ajudam a proteger o patrimônio do RPPs contra quedas abruptas nos mercados financeiros. Assim, tomar decisões baseadas em dados precisos e cenários econômicos atualizados é fundamental para garantir a eficiência da gestão de carteiras dos RPPs. Decisões baseadas em informações corretas permitem uma melhor alocação de ativos, maximizam retornos e, sobretudo, protegem o patrimônio previdenciário contra riscos econômicos e financeiros. Dessa forma, o RPPs pode cumprir com seus objetivos de longo prazo, garantindo a sustentabilidade e a segurança financeira dos recursos previdenciários. A análise de cenários é um outro fator importante e é um instrumento fundamental para entender como diferentes condições econômicas podem influenciar a performance das carteiras de investimentos dos RPPs. Ao monitorar e antecipar variações em fatores como taxa de juros, inflação e crises econômicas, os gestores podem ajustar as estratégias de alocação de investimentos para minimizar riscos e aproveitar oportunidades. A seguir, vamos explorar como diferentes cenários afetam a carteira dos RPPs. Seguindo no assunto análise de cenários, vamos falar de taxa de juros. Primeiramente, abordando as altas nas taxas de juros. Quando as taxas de juros aumentam, os ativos de renda fixa, especialmente aqueles com taxas pós-fixadas, tendem a se beneficiar. No entanto, os títulos de renda fixa pré-fixada, que já têm uma taxa de retorno definida, podem sofrer desvalorização, pois o mercado demandará títulos que paguem mais. Por outro lado, os ativos de renda variável, como as ações, geralmente apresentam um desempenho mais fraco, já que o aumento nos custos dos empréstimos pode afetar negativamente as empresas, além de os investidores migrarem para ativos de renda fixa que se tornam mais atrativos. O impacto na carteira dos RPPs. A alocação em ativos de renda fixa pode oferecer um bom retorno em cenários de alta de juros, mas os RPPs devem ajustar a exposição à renda variável e a títulos pré-fixados para evitar desvalorizações. Agora vamos ver qual é o cenário quando as taxas de juros baixam, né? Vamos ver o cenário em baixa de juros. Em um cenário de queda nas taxas de juros, os ativos de renda variável se tornam mais atrativos, já que as empresas
podem se financiar a custos mais baixos, aumentando o seu potencial de crescimento e, consequentemente, de lucro. Além disso, os títulos de renda fixa pré-fixados tendem a valorizar, pois o mercado vai buscar rendimentos mais altos em um ambiente de juros baixos. No entanto, a rentabilidade dos ativos pós-fixados tende a cair, exigindo uma revisão na alocação dos ativos. Qual é o impacto das baixas de taxa de juros na carteira do RPPS? Então, o RPPS pode aumentar a sua exposição a ações e a títulos pré-fixados, aproveitando o cenário de baixa de juros para buscar retornos mais elevados. Em um cenário de inflação alta, é importante entender que esta inflação corrói o valor real dos investimentos, especialmente daqueles com retornos fixos. No entanto, ativos indexados à inflação, como títulos públicos atrelados ao IPCA, oferecem proteção. Além disso, alguns setores da economia, como o de commodities, tendem a se beneficiar da inflação, o que pode gerar oportunidades em ações ligadas a esses setores. Então, vejamos os impactos na carteira de um regime próprio. Então, a alocação em títulos indexados à inflação é fundamental para proteger o poder de compra do patrimônio. O RPPS também pode ajustar a exposição em setores que se beneficiam da inflação, como commodities. Dentro de análise de cenários, vamos falar agora das crises econômicas. Então, durante crises econômicas, os mercados financeiros, especialmente o de renda variável, geralmente sofrem grandes quedas devido à incerteza e principalmente à aversão ao risco dos investidores. Ativos de renda fixa de alta qualidade, como títulos públicos, são vistos como refúgios seguros. A liquidez também se torna um fator essencial, pois a crise pode levar a dificuldades de venda dos ativos em mercados mais voláteis. Quais são os impactos, então, na carteira dos RPPS? Então, durante crises, os RPPS devem priorizar a preservação do capital, aumentando a exposição a ativos de baixa volatilidade e alta liquidez, como títulos públicos, e assim reduzindo os riscos em ativos de renda variável e de crédito privado. Então, a análise de cenários econômicos permite que gestores de RPPS ajustem suas carteiras de acordo com as mudanças das condições econômicas, garantindo que o patrimônio continue a gerar retornos adequados enquanto se mantém protegido contra riscos excessivos. Ao considerar fatores como taxas de juros, inflação e crises econômicas, os gestores podem tomar decisões informadas para otimizar o desempenho e proteger o fundo previdenciário. Um outro fator que deve ser considerado pelos gestores e membros do Comitê de Investimentos do regime próprio é a adaptação a mudanças. A adaptação a mudanças no cenário econômico é fundamental para manter a saúde financeira dos RPPS e otimizar o retorno ajustado ao risco. Conforme o ambiente macroeconômico se transforma, os gestores devem empregar diversas estratégias para ajustar a carteira de investimentos, e isso inclui uma revisão na alocação de ativos, diversificação, proteção com derivativos, aumento de liquidez e monitoramento contínuo, como vimos. Isso garante que a carteira esteja preparada para enfrentar diferentes condições e aproveitar oportunidades, minimizando os impactos negativos. Adaptar-se às mudanças no cenário econômico é uma habilidade essencial para garantir a saúde financeira dos RPPS e também maximizar o retorno ajustado ao risco. Com o ambiente macroeconômico em constante mudança, é fundamental que os gestores e membros do comitê de investimento ajustem suas carteiras de investimentos para que se adequem a novas realidades, como, por exemplo, oscilação nas taxas de juros, inflação e crises econômicas. Existem duas principais estratégias que podem ser adotadas conforme o contexto. A primeira, estratégia de defesa, e a segunda, busca por oportunidades. Em períodos de incerteza ou alta volatilidade, uma abordagem mais conservadora é recomendada.
Esse tipo de estratégia, conhecido como estratégia de defesa, envolve aumentar a alocação em ativos de renda fixa e a reduzir a exposição em renda variável, priorizando sempre a preservação do capital. Aqui, o foco está em títulos de alta qualidade, como os indexados à inflação, que oferecem maior previsibilidade de retorno. Essa postura mais defensiva é fundamental para proteger o patrimônio em momentos de instabilidades onde o risco é maior. Por outro lado, quando o cenário é de crescimento econômico estável e as taxas de juros estão baixas, os gestores podem adotar uma postura mais agressiva e buscar novas oportunidades. Em situações como essa, há mais disposição para assumir riscos e tentar maximizar os retornos. Nesse contexto, aumentar a exposição em fundos de ações, fundos imobiliários e títulos de crédito privado pode proporcionar ganhos expressivos, porém é importante destacar que esses investimentos precisam ser monitorados cuidadosamente, já que apresentam maior risco. Portanto, adaptar as carteiras às mudanças no cenário econômico é fundamental. Em tempos de crise, a proteção do capital é prioridade e em momentos de crescimento, a busca por retornos maiores pode gerar ganhos expressivos. O importante é sempre manter uma gestão cuidadosa e alinhada com os objetivos de longo prazo dos RPPS. Como vimos, a capacidade de adaptação às variações no cenário econômico é fundamental para manter a saúde financeira dos RPPS e otimizar retornos ajustados ao risco. Diversas táticas podem ser aplicadas para realinhar a carteira de investimentos conforme as mudanças no ambiente macroeconômico ocorrerem. Vejamos outras duas estratégias. A primeira é a diversificação dinâmica. Esta é uma das principais estratégias utilizadas na gestão de carteiras dos RPPS para reduzir riscos e garantir uma maior proteção contra as incertezas do mercado. Basicamente, diversificar significa espalhar os investimentos por diferentes classes de ativos, como renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, fundos multimercados, dentre outros, e também por diversas regiões geográficas ou setores da economia. Essa abordagem é especialmente importante em períodos de volatilidade e incerteza. Ao adotar uma diversificação bem estruturada, o gestor e o comitê de investimentos conseguem reduzir o impacto de um possível problema em um único ativo ou mercado. Por exemplo, se o mercado de ações estiver sofrendo uma queda acentuada, os ativos de renda fixa, que geralmente são mais seguros, podem equilibrar essa perda. Da mesma forma, a diversificação geográfica protege a carteira de crises regionais, pois uma economia em crise não necessariamente afetará os ativos em outra região. Essa estratégia é chamada de dinâmica porque a composição da carteira precisa ser ajustada de acordo com as mudanças no cenário econômico. À medida que o ambiente do mercado muda, o gestor pode aumentar ou diminuir a exposição a determinados ativos, sempre buscando equilibrar risco e retorno. Uma outra estratégia é a reavaliação constante. É um outro ponto-chave na gestão eficiente de carteira dos RPPS. Ela envolve o acompanhamento regular do desempenho dos investimentos e a análise de mudança nos fatores econômicos, como taxa de juros, inflação, crescimento econômico. O objetivo dessa reavaliação é garantir que a política de investimento esteja sempre alinhada com as novas realidades do mercado. Por exemplo, se as taxas de juros caírem, a carteira pode precisar de ajustes para aproveitar melhor as oportunidades de rentabilidade, como aumentar a exposição em ações ou fundos imobiliários. Da mesma forma, se o risco de mercado aumentar, o gestor pode optar por uma postura mais conservadora, diminuindo o risco da carteira. Esta reavaliação pode significar tanto o aumento quanto a diminuição dos riscos na carteira.
Em momentos de maior incerteza, o gestor pode buscar ativos mais seguros, como títulos de renda fixa ou indexados à inflação. Já em períodos de crescimento econômico estável, há uma predisposição maior para assumir riscos em busca de retornos mais elevados. O processo de reavaliação contínua é fundamental para garantir que as carteiras estejam sempre otimizadas, com um foco em alcançar os objetivos de longo prazo estabelecidos pelo RPPS, ao mesmo tempo em que protege o patrimônio contra possíveis perdas. E chegando ao final da nossa live, vamos fazer um resumo dos principais pontos discutidos aqui. Então, durante a palestra, discutimos os principais conceitos necessários para uma gestão eficiente de carteiras no contexto dos RPPS. Abordamos a importância de uma alocação estratégica equilibrada que ajuste risco e retorno entre diferentes classes de ativos. Falamos também sobre a identificação e mitigação de riscos, destacando práticas como a diversificação e o monitoramento contínuo da performance da carteira. Além disso, exploramos a relevância de ajustar e avaliar a carteira periodicamente, considerando as mudanças nos cenários econômicos e a necessidade de rebalanceamento constante. Por fim, reforçamos como a adaptação proativa às condições econômicas é fundamental para garantir a proteção e a rentabilidade dos ativos no longo prazo. E chegando ao final da nossa live, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Estouramos aí o tempo em cerca de 15 minutos, mas eu acho que valeu a pena. Então, eu gostaria de lembrar aqui que a gestão de carteiras para os RPPS é um processo dinâmico que requer monitoramento contínuo e ajustes estratégicos para acompanhar as condições do mercado. Uma política de investimentos bem estruturada, associada a decisões baseadas em dados e uma análise minuciosa dos cenários econômicos é fundamental para garantir a preservação e a maximização dos ativos dos regimes próprios ao longo do tempo. Esses esforços não só ajudam a manter a sustentabilidade financeira dos RPPS, mas também asseguram a segurança previdenciária dos servidores e seus dependentes, garantindo o cumprimento das obrigações futuras. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e receber sugestões. Caso tenham perguntas ou ideias para novos temas a serem abordados, entre em contato conosco pelo e-mail e pelo WhatsApp disponibilizado ao final desta live, ou outros canais de comunicação disponíveis. E se você quiser a apresentação, é só mandar um e-mail e solicitar que eu envio com o maior prazer. Obrigado mais uma vez e até a próxima.